there, my name is Márcia, eu sou professora de inglês e estou aqui para te levar à fluência no inglês. Então, hoje a nossa aula vai ser sobre vocabulário e um vocabulário muito específico que é muito legal, porque às vezes você passa uma vida falando inglês e não sabe esse vocabulário. Deu ruim. O que é isso? São as coisas que dão errado, derrubar, espalhar, deixar cair, bater. Então a gente vai ver todo esse vocabulário. Qual que é o objetivo da nossa aula então? É você fazer a sua base de vocabulário para você adquirir fluência. Quanto mais vocabulário você souber, mais fácil fica para você se comunicar, né? Porque aí, quando você for conversar com alguém, quando você for se comunicar, você tem essa base de vocabulário. Então, gente, para você aproveitar melhor a aula, eu sugiro que você siga o ciclo da fluência, que é a nossa metodologia. Como que funciona? Primeiro, você entende. Essa é a minha missão, explicar para você o vocabulário. No segundo, você repete. Gente, quando você está aprendendo um idioma, a gente fala isso insistentemente aqui, mas é porque é muito importante você falar. Só entender não adianta. Você tem que produzir o som. Por quê? Quando você repete aquele som, você está falando corretamente, usando a pronúncia correta, o accent, o sotaque certinho. Então, você aprende aquela palavra e nunca mais esquece. Então, tudo que você pratica é muito mais fácil de você lembrar do que o que você só olha, né? Então, repetir em voz alta. E o terceiro é você fazer uma frase, colocar aquela palavra dentro de um contexto. Eu acredito que a gente não aprende nada fazendo listas, né? Se você fizer uma lista de palavras e decorar aquilo, não faz sentido nenhum. Você lembra ali na hora, mas depois você esquece. Então é muito importante que você faça a frase. Use aquela palavra dentro do seu contexto, da sua realidade. Porque aí a chance de você lembrar, aprender e nunca mais esquecer é muito maior. Então, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui para te levar à fluência no inglês, né? E se você quiser colocar de onde você está falando, a Luciana está filmando e a gente vai interagindo. E eu vou fazer umas perguntas e vocês também interagem, que é muito legal saber que você está aí do outro lado se conectando com a gente. Alright, so, ready to go? Todo mundo pronto? So, let's go. Então, deu ruim? Aprenda tudo em inglês. Então, todos os verbos de coisas que podem dar errado. Alright, so let's go. Então, o primeiro deles é crash. Crash. O que quer dizer crash? Pode ser colidir, né? E pode ser bater e pode ser travar. Então a gente vai ver vários exemplos com a palavra, com o verbo crash. Por exemplo, I crashed my car last week. Né? Eu bati meu carro na semana passada. A gente não fala eu colidi meu carro, a gente fala eu bati meu carro. So I crashed my car last week. Tá repetindo aí? Joia. Quanto melhor você repetir, mais fluente você vai ficar. Então agora nós vamos ouvir o native speaker falando exatamente essa expressão. I crashed my car. Ok? So again. I crashed my car. I crashed my car. The Wall Street crashed in 1929. Então a bolsa de valores, né, de Nova York quebrou em 1929. Né? Então, nesse sentido aqui é quebrar. A bolsa quebrou. Né? A bolsa foi à falência. Alright? So, the Wall Street crashed in 1929. Ok? E mais um sentido, my computer crashed down. To crash down aqui é travar. Então, o computador travou. My computer crashed down. Ok? See here, the lady is desperate because the computer crashed down. Então vamos ouvir agora o nativo usando essa expressão. Computer just crashed right in the middle. So the computer crashed right
just in the middle. So let's see again. My computer just crashed right in the middle. Ok? Ok, o segundo é spill. Spill quer dizer derramar, né? É deixar cair algum líquido. Então a gente usa spill. So I spilled milk all over the table. Spilled no passado. I spilled milk all over the table. Então eu derramei o leite na mesa. Então spill é derramar líquido. Okay, people? So you spill water, you spill wine, you spill milk, okay? So for example, it's terrible when you spill wine in the tablecloth. Quando você derruba vinho na toalha de mesa, né? So it is stained, fica manchado. So it's terrible. So to spill. To fall é cair. E o passado, fell. Fall, fell, falling. Então, he fell down at the airport. Ele caiu no aeroporto. People, have you ever fallen down? Você já caiu alguma vez? It's a terrible feeling when you fall down, isn't it? Né? Eu sempre falo que você perde até a dignidade quando você cai. So, it's not good to fall down. You have to be careful, to watch out. Okay? His cell phone fell in the toilet. Muitas vezes você coloca o telefone no bolso e na hora que você vai sentar, when you sit on the toilet, it falls down. Okay? So the cell phone fell in the toilet. Né? O celular caiu no vaso sanitário. Ok? Fall over é cair sobre alguma coisa. Então, ó, the tree fell over the road. Né? Então, tá obstruindo a estrada, aí você fala fall over. So, the tree fell over the road. Então, a árvore caiu sobre a estrada. Então, fall over. Don't fall down. Okay, so he says fall down. Okay, so again. Don't fall down. Okay. Alright, and then stick. Stick é aderir, é grudar em algum lugar, né? Então, por exemplo, a gente fala sticker, que é o adesivo. Você põe um sticker no carro, é um adesivo. Então, to stick é prender, aderir a algum lugar. Então, por exemplo, the car got stuck in the snow. No caso aqui, esse stick é ficar atolado, ok? Ou então ficar encalhado em algum lugar. No caso, seria encalhado na neve, né? Porque atolar é na lama, mud. So, it is stuck in the snow, ok? Então, o carro ficou atolado, encalhado na neve, ok? I was stuck in the traffic. Esse sentido aqui é de ficar preso, né? Eu fiquei preso no trânsito. I was stuck in the traffic. Stuck é o past participle do verbo stick. Stick, stuck. Ok? So, I was stuck in the traffic. Eu fiquei preso no trânsito. Ok, people? How do you feel when you get stuck in the traffic? Are you patient? Or you freak out? Você surta dentro do carro. Né? So, Luciana always says you have to be prepared, right? So you always have a book, you listen to music, and then you relax when you get stuck. Okay? So? I was stuck in traffic. So I was stuck in traffic again. I was stuck in traffic. Okay. And then people, to drop. Qual que é a diferença de fall e drop? Fall é cair. E drop é deixar cair, é derrubar alguma coisa. Ok? Por exemplo, she dropped all her books on the floor. Né? Ela derrubou todos os seus livros no chão. Poderia usar fall? Não. Né? Because she dropped the books. É alguma coisa que você estava segurando. Que você estava segurando, né? E quando você fala fall,
E the books fell. Os livros caíram. Mas ela derrubou. Tem uma agente aí nessa história. Ok? So, she dropped all her books on the floor. Ok? It says, drop the gun. Drop the gun, né? Então deixa abaixa as armas ou deixa cair, né? Ok. To crack é rachar. Crack. Então, por exemplo, there is a crack in the mug. Gente, mug é a caneca. Cup é xícara. Qual que é a diferença? A xícara tem o pires. Pires a gente fala saucer. Saucer. So, the cup, when you talk about a cup, there is a saucer. And a mug, there is no saucer. É só o caneco ou caneca. So you say mug. So, there is a crack in the mug. Or the mug cracked. Né? Rachou. Então, crack é rachar, tem uma rachadura. Por exemplo, there is a big crack on the wall. Ok? Então, the wall cracked. A parede se rachou, tem uma rachadura na parede. Sim? Então, agora é específico. Você poderia falar break, mas tem uma palavra específica para rachar que é crack. Okay? There's a crack in it. So, there's a crack in it. Again? There's a crack in it. Good. E chip é lascar. Então, quando a gente fala potato chips, né? São as lascas da batata. Né? Por exemplo, chips, né? Que é aquele salgadinho, é a batata lascada. Então, chip é lascar, tá vendo? So you say, I chipped the mug in the sink. Eu lasquei a caneca na pia. Você viu a diferença? Então, crack é quando você racha. E chip, quando você lasca, tira um pedacinho. Né? Sometimes you chip your fingernails. Ok? Então, chip. Smash já é amassar, esmagar. Ok? Então, ó, the children smashed the pumpkin after Halloween. Então, as crianças amassaram as abóboras depois do Halloween. E é uma dó, né? Porque você chega lá no Halloween, aquele tanto de abóbora, tudo enfeitada. Aí elas vão murchando, and then the children smash the pumpkins. Ok? Here in Brazil, we would cook it. Né? Fazer doce de abóbora, fazer várias coisas com a abóbora. But in the States, they smash the pumpkins. Ok? To dent não tem nada a ver com dente. É um false friend. To dent é amassar. Ok? Então, ó, I dented my car in the garage. See? The car is dented. O carro está amassado. Né? When you crash your car, you dent your car. Okay? So, this is a false friend. Teeth, tooth, um dente. Teeth no plural. E dent, então, não tem nada a ver. To dent, amassar. To rip or to tear é rasgar. Então, por exemplo, essas calças rasgadas que estão usando agora, a gente fala ripped pants, né? Que é calça rasgada. Do you like ripped pants, people? Do you wear ripped pants? Ok. So, e tear é também rasgar. Então, ó, she ripped her pants. Aqui, coitado, foi involuntário, né? So, she ripped her pants. Ela rasgou as calças, né? In the butt. And now she's in trouble. I usually tear the paper I don't need anymore. Okay? You tear the paper. Okay? Alright. To break, que é quebrar. A gente viu break, mas vimos algumas coisas, alguns verbos específicos para break, que é chip, crack, né? São específicos. Então, ó, if you throw the ball, you can break the window. Então, break é quebrar no geral.
né? You break your leg, you break your hand, you break the window, you break the glass, né? Então é quebrar. So if you throw the ball, se você atirar a bola na janela, você pode quebrar. You can break the window, ok? E break up, deu ruim. É terminar um relacionamento. Quando você termina um namoro, uma amizade, uma sociedade, you break up, ok? Por exemplo, John will break up with Jane because she is very jealous. Então, o John vai terminar com a Jane porque ela é muito ciumenta. Ela checando o celular dele, right? So, she is very jealous and he will break up with her. So, would you break up with a boyfriend or girlfriend because he is jealous? Você terminaria quando a pessoa é muito... Se a pessoa fosse nervosa, ciumenta? Você terminaria, Marcela? I would. I don't like when people are jealous at me. You have to trust people, right? So, I would break up, ok? Puncture já é furar, né? Então, alguma coisa que tem ar dentro, you puncture. So, tá vendo? Ó, the tire, and then you have a flat tire. Flat tire é um pneu furado. Então, ó, I have a flat tire because a nail punctured it. Então, eu tô com um pneu furado porque um prego furou, ok? So, have you ever had a flat tire because a nail punctured it? Você já teve algum pneu furado por causa de prego furando? Yeah, it's very common on the road, right? So, the nail punctured the tire. So now I have a flat tire. Flat tire, pneu furado. Or you puncture a ball, né? You puncture something that has air inside, ok? To fracture é igual em português, é fraturar, quebrar. Olha a diferença, to break é o verbo em geral. E to fracture seria uma parte do corpo, né? Você fratura, so you fracture a bone, você fratura um osso. You can fracture your leg, you can fracture your arm, your hand, a finger. So, I fractured my elbow playing tennis. Então, eu fraturei o meu cotovelo jogando tênis. Have you ever fractured any part of your body? Você já fraturou alguma parte do corpo? I've already fractured my ankle, né? O meu tornozelo when I was a teenager. So, I fractured my ankle, ok? Split. Gente, split, eu não sei se vocês já viram esse termo banana split. Split é cortar, é partir, é ter uma divisão. Então, quando a gente falava, né? Hoje em dia eu nem sei se usa isso mais, mas se chama banana split. Eles serviam sorvete e picavam a banana e colocavam uma parte da banana em cada lado do bowl, né? Da vasilha. Então a gente chamava de banana split. Vocês vão lembrar. Então, split is cut, divide, ok? So, the politicians were split after an argument. Então, os políticos ficaram divididos depois de uma briga, né? De uma discussão. So, split. Então, split é separar, né? When the couple breaks up, they split. Normalmente, depois que termina o namoro, as pessoas se separam, né? They split, ok? Alright, so the politicians were split after an argument, né? Os políticos se dividiram, foram divididos depois de uma discussão, de uma briga. To leak é vazar, né? So, a gente fala leakage, é um vazamento, né? For example, the ship leaked oil in the ocean, né? O navio vazou óleo no mar, né? This is a terrible ecological disaster, ok, people? Então, leak, você pode ter um vazamento no seu teto, né? So, on the roof, and then you have... Pode ter o vazamento de uma informação. Pode. The information leaked. A informação
vazou, uma coisa que é confidencial. It was confidential and it leaked. Houve vazamento, right? So, the roof is leaking. Então, o teto está vazando. To leak. Okay, people? Have you ever lived in a house that leaked? Né? Antigamente era comum que as casas às vezes não tinham concreto, né? Então era comum só o telhado não segurar. So, there were leaks on the roof. Ok? Flood é inundar. Então é isso que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Primeiro foi Petrópolis, né? So Petrópolis was flooded, and this weekend Angra dos Reis, because of storms, of heavy rain, por causa de chuva muito pesada. So to flood é inundar. See, the river overflowed and flooded the streets. Então o rio saiu do seu curso, né? E inundou as ruas. People, have you seen the reports about this? So it's terrible. Né? Many hills, they fell down. Então, quando a gente tem deslizamento de terra, a gente chama de landslide. Então, there were landslides on the road, landslides on the hills, right? And many people died because of that. So, the city, the river flooded the city. Né? It's a tragedy, it's so sad. Né? Eu assisti a reportagem de Angra ontem. Oh, it broke my heart. Então, it broke, partiu meu coração. Ok? And on fire é quando está pegando fogo, vai pegar fogo. So, the house was on fire. A casa pegou fogo. Ok? So, you have to call the fire department when the house is on fire, okay? A blackout é apagão, né? Quando apaga tudo. So the storm caused a blackout in the city. Então a tempestade causou apagão na cidade. Então blackout, aí não é verbo, tá, gente? Blackout é substantivo, é apagão, né? Ok? So it turned off the lights and there was a blackout. To damage é estragar, ok? Por exemplo, don't damage your cell phone, it's brand new. Não estrague o seu celular porque ele é novo em folha, né? Então, brand new é a expressão que quer dizer novinho em folha. Então, so don't damage your cell phone. Usually tell this to children. Né? Você dá um celular para uma criança e no minutinho, né, the screen is cracked. And then you tell them, don't damage the cell phone. Não estrague o celular. Ok, people? Então, damage é estragar. To rot é apodrecer. Quando uma fruta, uma comida, né? alguma matéria orgânica que apodrece, ok? So, something organic that rots, ok? So, they left some fruit out of the fridge and they rotted, né? Se você deixei algumas frutas fora da geladeira e elas apodreceram. E é impressionante, né? When it's very hot, né? In our country it's usually very hot. You have to put the fruit in the fridge. Você tem que colocar as frutas na geladeira. If not, they get rotten. So they rot. Elas apodrecem, ok? To hit é bater, né? Então, ó, I hit a tree on the road. Eu bati numa árvore na estrada. I hit a tree. E pode ser hit no sentido de bater em alguém, né? Will Smith hit Chris Rock during the Oscar Award, né? Foi um choque para o mundo inteiro ver aquela cena. The actor hitting the comedian, okay? So what's your opinion about this? Did you feel sorry? I felt sorry for both. Né? Eu fiquei com muita pena dos dois. Um por ter pedido o controle e o outro por ter feito uma piada, né, infeliz e inadequada.
So, how did you feel about this when Will Smith hit the comedian? Okay, so let's go. To run over é atropelar, ok? Você vê que o vocabulário é barra pesada, né? Deu ruim mesmo. Então, to run over, você atropela um carro, algum meio de transporte. Por exemplo, I ran over a cat, but it didn't get hurt. Eu atropelei um gato, mas ele não se machucou. Ok, people? So, to run over, to Atropelar. to get hit by a car, by a truck, by a bus. Ok? Spoil. É muito comum agora a gente ouvir a palavra spoiler, né? Isso vem do verbo spoil. To spoil é estragar também, é destruir, estragar alguma coisa. Então, quando você dá um spoiler de um filme, né, de uma série, você está falando sobre o final e atrapalhando a pessoa que vai assistir. Então, por isso que a gente tem esse verbo to spoil. To spoil é estragar. E quando a criança é muito mimada, você fala a spoiled child. Uma criança estragada, né? A spoiled child. Então, ó, the oil spill has spoiled the coastline. Então, o vazamento de óleo, né? O derramamento de óleo acabou estragando a costa, né? Acabou prejudicando a costa, ok? A praia. To harm é prejudicar. Então, ó, to damage é danificar e harm, prejudicar, né? Por exemplo, too much sugar can harm your teeth, né? Açúcar demais pode prejudicar seus dentes, né? So you're going to become diabetic and it harms your health, ok? Então isso prejudica a sua saúde. Então o verbo to harm, né? Too much stress harms your health. Muito estresse acaba prejudicando a sua saúde. Ok, people? Então, harm. E a gente tem duas expressões. Harmful, que é uma coisa prejudicial, e harmless, que é uma coisa que não causa nenhum prejuízo para você. Harmful, harmless, que vem do verbo to harm. Ok? Ok, people, that's it. Então, a gente viu várias palavras, né, que são ligadas às coisas ruins que podem acontecer com a gente. But we have to pray to God that nothing happens to us, né? Então, a gente tem que rezar para nada acontecer com a gente. But now, you know all the verbs. So, my suggestion, make some sentences, né? Faça algumas frases com esses verbos e, assim, com certeza, isso vai ajudar na sua base de vocabulário para você ficar cada dia mais fluente, ok? So, thank you very much for watching our live and I'll see you next Thursday. And if you want to mark a friend, se você quer marcar um amigo, né, convidar alguém para assistir a nossa live, it's our pleasure. We feel very happy with your audience here, okay? Alright, so bye-bye. See you next class.